Vamos divulgar uma série de vídeos onde conversamos com Rodrigo Kenji, ator que deu vida ao personagem Edu da série Sessão de Terapia. A gente discutiu os bastidores da atuação e principalmente o que a psicanálise pode nos ensinar sobre os novos sofrimentos emocionais da era da inteligência artificial. Você acredita que uma pessoa pode realmente se apaixonar por uma inteligência artificial? Rodrigo Kenji revela como construiu o personagem Edu, o adolescente que se apaixona por uma inteligência artificial na série Sessão de Terapia. Mais do que decorar um roteiro, ele precisou mergulhar nas emoções, na ansiedade, na solidão e nos conflitos que fazem parte da vida de muitos jovens hoje. Assista até o final, porque essa conversa mostra que por trás da atuação existe uma profunda reflexão sobre o funcionamento da mente humana. O que ele descobriu durante esse processo pode surpreender você. Vocês já se conheciam antes? Não tô sabendo. Porque assim, a gente fazia. O Rodrigo, ele fazia, né? Ele fez a parte da turma da Mônica e tal. E aí, morava em Salto e eu fazia um curso de canto, enfim, no Instituto Zabelé. Uhum. E o Rodrigo também atuava e tal. E aí depois a gente, na aula de canto, a gente começou a atuar, daí a gente fazia uma ponte aqui, uma ponte ali, mas ele já estava no nível profissional ali, né? Então a gente. Aí eu tenho até um vídeo dele, porque assim, eu postei o vídeo, e foi logo em seguida que eu vi que ele estava postando, né, o negócio da série, deu cantando com ele num karaokê, ele pequenininho, para mim pequenininho, né, enfim, ali cantando no Uns karaokê, 15 anos. por aí. E daí agora, gente, ele acabou de falar para mim, ele tá no Rio de Janeiro estudando mídias aí, olha que coisa Não, linda. então, é isso que eu ia falar, porque eu olhei a sua rede social, não ia perder a chance de olhar, né? E aí eu vi que você mora no Rio. Ai, gente, eu tinha que me preparar, vocês já me conhecem, né? Eu assisti, eu fui assistir. Ele gentilmente mandou, mas eu já tinha procurado, já tinha assistido. Ele tinha mandado quais eram os capítulos lá, né? Que ele aparecia. Ai, eu tentei E aí eu ver, fiquei Rodrigo, mas pensando. aqui não pega. Agora você A vai Globo não ver libera aqui. Agora você vai ver com outra visão agora, Ana. Agora você vai ver. Eu te mandei o linkzinho, aí você vai ver com uma outra visão. Depois você conversando aqui com o Rô, você vai ver com uma outra visão, assim. E isso, ô, Rodrigo, assim, de verdade, obrigada por você ter vindo falar com a gente esse tempo aqui, porque isso pra gente também é experiência, né? Porque a gente tá do lado do Caio. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas uma coisa, o que você emprestou do Rodrigo para o seu personagem? Alguma coisa sua? Excelente Assim? pergunta. Ai, Legal. Eu acho que não foi exatamente de mim que eu emprestei para ele, mas foi um reflexo que eu observo da minha geração, né? De desinteresse, de comportamentos mais ansiosos e impulsivos do momento, assim, a gente ainda mais adolescente, né? Faz as coisas meio que no impulso. Quando teve uma hora que eu falei, por que que você fez a gente trazer, por que que você fez o Caio trazer a gente aqui de novo para ele vir com o mesmo papo de merda? Falei isso na frente do psicólogo, né? E ela fala do roteiro, isso aí estava bem escrito assim. Só que a intenção, né, a forma como eu falei disso, foi muito de ser impulsivo, assim, do que eu observo. E eu acabo fazendo isso às vezes também, né, de ter umas respostas rápidas e depois falar, caraca, eu falei isso. Nossa, eu não podia ter falado isso, assim, aqui nesse lugar, nesse momento. E aí, muito desses comportamentos ansiosos também, eu tinha, não sei se chegou a aparecer muito bem, mas eu tinha um certo tiquezinho, assim, na mão em algum momento, que eu ficava meio nervoso, Uma assim, inquietação, alguma inquietação. E aí, isso refletia os meus olhares, assim, aí eu dava umas bufadinhas, meu nariz mexia também, então tem essas nuances. E até é legal que teve um direcionamento do Celton no último episódio, para fechar essa narrativa, que eu estava fazendo as falas querendo que o psicólogo e o meu pai ouvissem bem, né, o que eu estava falando. Até para a captação do áudio da lapela, do microfone,
conseguirem pegar muito bem o que eu estava falando. Só que o Celto, na hora, ele falou assim, cara, você não precisa que a gente ouça exatamente o que você está falando. A gente precisa só entender o que você está sentindo. E entender o que você está sentindo não é pelas palavras, é pelo Comportamento. conjunto inteiro. É. E aí veio essa sugestão dele de trazer a fala mais presa, mais para dentro. Assim. Introspectiva, né? Isso. E aí, para mim, trouxe um peso diferente para a cena, muito mais denso, assim. E que não é sobre falar que eu tô muito frustrado. É sobre perceberem que eu tô muito frustrado. Uhum. E isso mudou bastante a minha perspectiva e comecei a... E aí, quando você vai fazendo essas movimentações físicas, o seu corpo vai reagindo no inconsciente, assim, e vai sentindo isso, através da própria voz, mais para dentro, assim, o corpo inconsciente meio que já pensa assim, eita, tem alguma coisa de errado aqui, você não está muito bem. E aí ele vai retroalimentando esse comportamento e as coisas vão acontecendo. O ombro vem, fica mais Vou ficar retraído, colhido. Ah, você começa a mexer mais no seu corpo, assim. E aí veio bastante disso, e acho que outra coisa que eu acabei emprestando do personagem foi essa minha experiência de relações amorosas anteriores, passadas minhas. E aí eu tentei trazer esse vínculo afetivo transferindo para a inteligência artificial. legal. E aí foi um processo até meio duro para mim, de voltar a alguns históricos que eu já tive e pensar Passou como pela isso sua se terapia, encadearia. então. Foi Passou. uma pesquisa interna também, para entender esse ponto e levar para o personagem, porque para mim é uma coisa distante, né, inteligência artificial. Então, trazendo de uma pessoa mesmo, de algumas pessoas, né, e levando para a inteligência artificial, aí para mim agregou bastante e fez com que eu realmente Você conseguisse levou o fazer essa real coisa. pro irreal, né? Isso, Você levou o isso real aí. pro irreal. Muito legal. Gostei Ah, dessa que ideia. legal.